Você já parou para pensar no tanto de histórias curiosas que circulam no interior, principalmente quando o assunto é criação de animais? Em qualquer roda de conversa na zona rural, sempre aparece alguém contando um caso estranho, quase inacreditável. E entre essas histórias, uma das mais antigas e comentadas é essa: será que dá para cruzar um peru com uma galinha? Tem gente que jura de pé junto que já viu. Outros dizem que o avô, o pai ou o vizinho garantiam que isso já aconteceu. E há ainda quem diga que, se deixar solto no terreiro, a natureza resolve sozinha. Mas será que resolve mesmo? Quando a gente olha de longe, pode até parecer possível. Afinal, estamos falando de duas aves domésticas, criadas no mesmo espaço, com hábitos parecidos e que convivem no mesmo ambiente. No quintal, o peru anda entre as galinhas, come a mesma ração, bebe da mesma água, divide o mesmo terreiro. Isso faz muita gente pensar que, se convivem juntas, por que não poderiam cruzar? Além disso, o comportamento dos animais confunde ainda mais. Em certas épocas do ano, principalmente no período reprodutivo, não é raro ver tentativas de monta entre espécies diferentes. Isso chama a atenção, gera comentários e alimenta ainda mais o mistério. E aí surge a pergunta que não quer calar: se existe a tentativa, será que existe o resultado? Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. A galinha acompanha o ser humano há milhares de anos. Ela foi domesticada, selecionada e espalhada pelo mundo inteiro. Hoje, existem centenas de raças diferentes, com tamanhos, cores e características variadas. O peru também foi domesticado, mas sua história é diferente. Ele é uma ave naturalmente maior, mais pesada, com outro comportamento, outro ritmo de crescimento e outra origem. Mesmo assim, aos olhos de quem não entende de genética, isso não parece um problema. Muita gente acredita que basta ser ave com ave, mas a natureza não funciona assim. Quando falamos em cruzamento, não estamos falando apenas de contato físico. Estamos falando de algo muito mais complexo, que acontece em um nível que a gente não vê. Dentro de cada célula existe um conjunto de informações que define tudo: tamanho, forma, resistência, comportamento e até tempo de vida do animal. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Criadores mais antigos costumam dizer que, antigamente, não existia laboratório, não existia ciência e, mesmo assim, as coisas aconteciam. Mas será que aconteciam mesmo? Ou será que a imaginação, misturada com coincidências, criou histórias que atravessaram gerações? Outro ponto que gera confusão é o surgimento de aves diferentes nas criações. Às vezes nasce uma galinha maior que a normal, com pescoço longo, pernas mais grossas ou comportamento estranho. Rapidamente alguém comenta: isso aí tem coisa de peru no meio. Mas será que tem? Ou será apenas resultado de genética dentro da própria espécie? A verdade é que, sem conhecimento técnico, muitas conclusões são tiradas apenas pela aparência, e a aparência engana. Ao longo dos anos, cientistas também se interessaram por essa pergunta. Não por curiosidade de quintal, mas para entender os limites da reprodução entre espécies diferentes. Experimentos foram feitos, observações foram registradas, tentativas controladas aconteceram. Enquanto isso, no interior, as histórias continuavam crescendo. Uns diziam que o filhote nascia, mas não sobrevivia. Outros afirmavam que nascia fraco. Alguns garantiam que crescia, mas não botava ovo. E tinha até quem dizia que o bicho sumia, como se nunca tivesse existido. Quanto mais o tempo passava, mais o mistério aumentava. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Para que um cruzamento dê certo, não basta que os animais sejam parecidos ou convivam juntos. É preciso que exista uma compatibilidade perfeita entre estruturas internas invisíveis a olho nu. É como tentar juntar duas engrenagens diferentes. Elas podem até girar juntas, por um momento, mas não funcionam como deveriam.
E quando isso acontece na natureza, o resultado não costuma ser positivo. Muitos criadores nem percebem, mas forçar ou permitir tentativas de cruzamentos incompatíveis pode causar estresse, machucados e até problemas de saúde nos animais envolvidos. A natureza sempre impôs limites, mesmo quando o ser humano tenta ultrapassá-los. E agora, depois de toda essa história, de tantas perguntas, relatos e curiosidades, chegou a hora da resposta. Afinal, é possível cruzar um peru com uma galinha e nascer um filhote vivo? A resposta é não, não é possível. Mesmo que existam tentativas de monta, mesmo que convivam no mesmo espaço, o cruzamento entre peru e galinha não gera filhotes viáveis. A diferença genética entre as duas espécies impede o desenvolvimento de um embrião. Em outras palavras, a natureza simplesmente não permite que esse cruzamento vá adiante. Tudo o que existe são mitos, confusões visuais e histórias passadas de geração em geração. Não existe, nunca existiu e nem vai existir um animal meio peru, meio galinha. E agora, você já sabe a verdade? Se você já ouviu alguém afirmar o contrário, compartilhe esse conhecimento. Separar mito de realidade é fundamental para quem vive de criação e respeita os animais. Se gostou desse tipo de conteúdo, continue acompanhando. Aqui, a curiosidade encontra a verdade. Se você gostou do vídeo, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau!